Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo Brasil para mostrar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com a colaboração dos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Na edição de hoje, vamos falar sobre a gorjeta, aquela gratificação que os clientes dão a quem presta algum tipo de serviço. Ela pode integrar o salário do empregado? Como deve ser distribuída entre os trabalhadores do estabelecimento? Vamos saber o que diz a lei sobre o assunto. No quadro Direitos e Deveres, um juiz de Brasília responde às dúvidas trabalhistas do coordenador de academia e da personal trainer. Ainda na capital federal, magistrados do trabalho participam de curso de formação continuada para supervisores de centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os SEJUSCs. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer como é a rotina de um instrutor de mergulho. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Muitos trabalhadores recebem um valor a mais pelos serviços prestados em estabelecimentos comerciais. A chamada gorjeta ou taxa de serviço é uma espécie de gratificação não obrigatória dada pelos clientes. Mas será que esse valor integra o salário do empregado? Como ele deve ser rateado entre os colegas de profissão? Na reportagem especial de hoje, vamos saber o que diz a lei brasileira com relação à gorjeta e como os estabelecimentos comerciais devem atuar na hora da distribuição dessa taxa entre os colaboradores. 7 horas e 20 minutos diários, 6 dias por semana. A rotina de trabalho de Isael é assim. Anota pedido aqui, entrega pratos ali. Atenção e agilidade são fundamentais. Um movimento muito grande mesmo, a gente atende de 8 a 10 mesas. Tem que estar toda hora atendendo elas, passando, recolhendo. Tipo, bebida toda hora oferecendo, tem que estar agilidade toda hora. Mas toda essa correria tem um lado bom. Quanto mais e melhor ele atende, mais dinheiro recebe no fim do mês. O salário é bom, mas com a gorjeta faz um complemento muito bom e a gente consegue fazer mais coisas, né? Um dinheiro a mais pra gente, então é muito bom. A gorjeta já tem destinação certa. A gente procura se organizar para contar com ele, né? Fazer alguma coisa, pagar algumas dívidas e a gente vai administrando no decorrer do mês aí. Neste restaurante em Brasília é cobrado um percentual de 13% sobre os gastos de cada mesa. E toda a gorjeta vai para os empregados do estabelecimento. O pagamento é feito 2 vezes por mês. É arrecadado todo o valor de 1 a 15, é pago no dia 20 de cada mês. De 16 a 30 ou 31 é pago junto com o salário, no 5º dia útil de cada mês. Como a gente não faz, a empresa não faz adiantamento, é uma forma do funcionário receber 2 vezes no mês e sempre ter dinheiro com ele. A previsão da gorjeta como parte dos valores a serem recebidos pelo empregado é antiga na legislação brasileira. Em 1953, o artigo 457 da CLT estabeleceu que a remuneração era formada pelo salário referente à contraprestação do serviço, mais as gorjetas pagas ao profissional pelo cliente. Em 1967, houve uma reforma, acresceu-se o parágrafo 3º, artigo 457, para dizer que a gorjeta era não só a importância espontaneamente paga pelo cliente, mas também aquela taxa de serviço que vem na nota. Tanto uma quanto outra integravam a remuneração dos trabalhadores de acordo com o entendimento do TST na súmula 290 ou 354. Não importa a origem do recebimento, seja espontânea, que é a chamada gorjeta própria, ou na taxa de serviço, que é a chamada gorjeta imprópria, ela integra a remuneração do trabalhador. A súmula 354 do TST diz ainda que as gorjetas integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo apenas para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Sancionada em 13 de março de 2017, a nova Lei da Gorjeta modificou alguns pontos do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho e definiu como deveria ser o rateio da cobrança em bares,
restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. Entre as mudanças, estava de que parte da gorjeta poderia ser retida pelo patrão para pagar encargos que até então eram exclusivamente dele, como explica a juíza da Vara do Trabalho de Dianópolis, no Tocantins. Ela trouxe grande novidade, essa lei da gorjeta. Primeiro, que a gorjeta não constituiria mais uma receita própria dos trabalhadores. A gorjeta não mais era exclusivamente dos trabalhadores. A gorjeta passou a ser também para custeio de pagamento de encargos sociais, encargos trabalhistas e encargos previdenciários. A promulgação da Lei das Gorjetas ocorreu durante a tramitação do projeto de lei da reforma trabalhista, que também entrou em vigor em 2017. Consequentemente, algumas regras da lei deixaram de vigorar. A partir de agora, o patrão não pode mais obter parte da gorjeta para pagamento dos encargos. O que temos hoje é a CLT definindo o que é a gorjeta como o valor pago pelo cliente ao empregado e que não pode haver retenção para pagamento de encargo, como previa a lei da gorjeta. Ou seja, que a gorjeta é exclusivamente do trabalhador. A juíza explica ainda que, com a reforma trabalhista, as convenções e acordos coletivos agora têm autonomia para regulamentar diversas questões sobre a relação entre empregado e empregador, como, por exemplo, a forma de distribuição da gorjeta. A legislação não define a forma de distribuição da gorjeta. Não define. As convenções coletivas ou os acordos coletivos que, com a Assembleia dos Trabalhadores, que fazem esses critérios de divisão. Esse critério pode ser diferenciado por empresa. O critério de divisão entre todos os trabalhadores envolvidos com servir o cliente é feito pelos próprios trabalhadores. Não existe regra definida para estabelecimento ou para empresa. Isso vai depender do acordo coletivo. O que não pode mais, é isso que tem que ficar bem claro, é que o empregador não pode reter nenhum valor da gorjeta para pagamento de encargo, seja trabalhista, seja previdenciário, fiscal. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal esclarece que, ao contrário do que muita gente pensa, a gorjeta não é repassada apenas para os garçons, mas também para toda a equipe envolvida no atendimento. Historicamente, há muito tempo, principalmente aqui em Brasília, os 10% não é mais especificamente apenas para o garçom. Os garçons, ao longo do tempo, e os empresários também ajudaram nesse processo, porque todos trabalham para que o cliente seja muito bem atendido. Então, nesse sentido, era mais do que justo que houvesse uma distribuição para todos os que fazem parte da equipe. E por isso, hoje, a grande maioria absoluta do estabelecimento utiliza esse critério. Uma parte maior, é claro, para garçons e comins, e o restante, uma certa quantidade, para o restante da casa. O garçom Isael vê com bons olhos a forma que recebe a gorjeta dividida em 2 parcelas durante o mês. Fica bom pra gente porque a gente basicamente nunca fica sem dinheiro, né? Quando tá acabando uma, a outra entra e sempre a gente tá recebendo dinheiro, então a gente sempre tá girando dinheiro, não fica sem dinheiro basicamente nunca. E mesmo sendo opcional, quando bem atendidos, os clientes pagam a gorjeta com prazer. O atendimento é muito perfeito e eu acho que vale super a pena. Nós temos que pagar mesmo, eu pago feliz, satisfeita. Vamos conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT da 11ª Região manteve a justa causa aplicada a um empregado do Itaú Unibanco que apresentou recibos irregulares de hospedagem para obter ressarcimento, a título de ajuda de custo. O empregado, que trabalhava em Manaus, havia sido designado para substituir a gerente da agência do município de Manacapuru. Durante os meses em que trabalhou na agência no interior do Amazonas, ele manteve contrato de aluguel de uma kitnet no valor mensal de R$ 300, mas apresentou recibos de hotel no valor de R$ 700 por mês. Para o tribunal, o ato de improbidade ficou evidenciado durante a instrução processual.
O TRT da 21ª Região manteve a decisão da 12ª Vara do Trabalho de Natal, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de R$30 mil de indenização por dano moral a uma ex-gerente, vítima de perseguição sistemática de superior imediato. Depoimentos prestados mostraram que a gerente de relacionamento era alvo de tratamento discriminatório dentro do ambiente de trabalho. A bancária era excluída de reuniões entre colegas de mesmo nível, deixava de receber comunicações que deveriam ser enviadas a ela, era tratada de maneira rude na frente dos colegas, além de ter sido prejudicada em uma avaliação que impediu a ascensão salarial da profissional. O TRT da 1ª Região negou o recurso de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. A ação pedia que a administradora Shopping Nova América e o condomínio Nova América disponibilizassem o espaço para creche e amamentação a ser utilizado pelas empregadas dos lojistas e trabalhadoras terceirizadas. O colegiado considerou que a relação entre a administração do shopping e as lojas nele instaladas possui caráter comercial, cabendo à gestão do shopping somente a gerência, organização e destinação dos espaços, principalmente os de uso comum. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do coordenador de academia e da personal trainer são respondidas por um juiz de Brasília, Distrito Federal. E ainda hoje, a rotina de um instrutor de mergulho no quadro Trabalha Brasil. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no TRT da 15ª Região. O ministro fez uma inspeção dos serviços judiciários de segundo grau, se reuniu com desembargadores, realizou audiências com juízes e visitou unidades judiciárias e administrativas do tribunal. Mais de 1.500 atletas participaram da 4ª edição da corrida e caminhada Trabalho Seguro e da corridinha de combate ao trabalho infantil, promovidas pelo TRT da 19ª Região. O evento, que já virou tradição no circuito de corridas de rua de Alagoas, reuniu atletas de vários estados e representa um alerta para a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho e para as ações de combate ao trabalho infantil. A ministra do TST, Delaide Miranda Arantes, gestora nacional do programa Trabalho Seguro, participou da prova dos 5 quilômetros. A equipe do Núcleo de Saúde do TRT da 10ª Região entregou na rede feminina de câncer do Hospital de Base em Brasília doações de cabelo a pacientes em tratamento de quimioterapia. As mechas foram recolhidas durante a programação de conscientização e solidariedade para celebrar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, um alerta para outras malignidades realizadas neste mês. Os direitos e deveres de patrões e empregados interessam a todos os que estão no mercado de trabalho. E hoje quem vai responder às dúvidas do coordenador de academia e da personal trainer é um juiz de Brasília, Distrito Federal. Veja só. O empregador pode utilizar fotos em que eu apareça para divulgação da academia sem a minha autorização? Professora Deise, a resposta é negativa. Sua imagem é protegida como direito fundamental na Constituição e como direito da personalidade no Código Civil. De modo que a utilização da sua imagem para a divulgação da academia somente pode ser realizada com a sua autorização. Sem a sua anuência, você poderá ingressar com uma ação judicial e cobrar tanto a remoção desse conteúdo quanto a indenização por dano moral e material que entender cabível. Posso contratar um profissional de educação física que ainda não possui registro no conselho da categoria? Gustavo, a sua pergunta é muito comum. A Lei 9.696 de 98 exige para a contratação do profissional de educação física que ele seja devidamente registrado no Conselho Regional. E mais, para obter esse registro é necessário a diplomação, curso superior aqui no Brasil, ou então o diploma no país estrangeiro revalidado no país. Devo receber acréscimo na remuneração caso eu trabalhe no período noturno? Sim, a Constituição da República assegura o direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
a regulamentação fica a cargo da CLT, que prevê o adicional noturno de 20% sobre as horas trabalhadas após as 22 horas e até as 5 horas da manhã do dia seguinte. A propósito, a jurisprudência do TST evoluiu o entendimento e assegura que, em sendo a jornada cumprida integralmente no período noturno e, além disso, prorrogada, o direito ao adicional noturno é assegurado também para essas horas de prorrogação. O educador físico deve cumprir uma jornada de trabalho mínima? O ordenamento jurídico tem a preocupação com a jornada máxima de trabalho. Assim, a Constituição estabelece 2 limites, o limite de 8 horas diárias e de 44 horas semanais. Não há previsão de jornada mínima. Aliás, a CLT já estabelecia a possibilidade de regime trabalho em tempo parcial, o que foi modificado com a reforma trabalhista para permitir a contratação de até 36 horas semanais nessa modalidade. E mais, a Lei 13.467 de 2017 possibilitou a contratação do chamado trabalho intermitente, em que não há definição prévia ou uma segurança para o trabalhador quanto ao número de horas que serão trabalhadas no mês. No próximo bloco, magistrados participam de curso de formação continuada para estimular conciliações nos tribunais regionais do trabalho. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer as habilidades de um instrutor de mergulho. Nós voltamos daqui a pouco. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu um curso para desenvolver competências relacionadas à administração e supervisão dos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os CEJUSCs, nos TRTs. Magistrados de todo o Brasil participaram do curso, que teve como principal objetivo o incentivo à homologação de acordos em processos trabalhistas. Veja só. Dicas para homologar acordos e orientações para desenvolver competências no processo de solução consensual de disputas foram apresentadas durante o curso de formação continuada para magistrados supervisores dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas. O evento ocorreu na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. O vice-presidente do TST e coordenador da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, relembrou que há 2 anos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a Resolução 174, que regula a conciliação na Justiça do Trabalho. O ministro frisou a necessidade de capacitar os magistrados para lidar com os métodos de solução de conflitos. Hoje o mundo mudou muito, nós temos uma ciência específica nesta linha que desenvolveu um outro tipo de processo, que é a negociação cooperativa, com técnicas específicas, com o código de ética, uma negociação em que o mediador não tem compromisso com o resultado, mas com o processo ético, imparcial. Então, o objetivo desse curso é trazer para a modernidade aquilo que nós sempre fizemos no passado. O diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou o pioneirismo da Justiça do Trabalho na prática de conciliação e mediação. A Justiça do Trabalho começou como uma Câmara de Conciliação e Arbitragem. E hoje nós temos esse processo inserido dentro do nosso processo judicial, mas também o fez para toda a justiça comum e é uma medida necessária, tanto assim que as audiências de conciliação no processo civil são obrigatórias, visando a solução pacífica dos conflitos. Homologar um acordo com base no diálogo facilita a solução dos conflitos. É o que detalha o juiz auxiliar da vice-presidência do TST e do CSJT, Rogério Neiva. Hoje temos trabalhado no fomento e no aperfeiçoamento e na estruturação dos centros de conciliação, com todas as cautelas que se exige para as particularidades dos conflitos que lidamos, como a presença física do magistrado no ambiente, como a limitação de mesas para supervisão, como a obrigatoriedade do advogado do reclamante.
Mas o fato é que hoje já temos 59 Sejuscs inaugurados. O ministro Renato Paiva, como gestor nacional, tem incentivado os tribunais a criarem os Sejuscs e tem participado da inauguração de vários Sejuscs rodando todo o país, exatamente para incentivar e fomentar a criação do Centro de Conciliação. E a ENAMAT também tem um papel importante no sentido de contribuir com a formação dos magistrados que vão atuar como supervisores nesses Sejuscs. O curso promovido pela ENAMAT teve duração de 3 dias. A carga horária total foi de 40 horas. A oportunidade de discutir metodologias de solução de conflitos foi elogiada pelos participantes. É fundamental, eu diria, esse papel que a escola está tendo de tratar do aperfeiçoamento na atuação dos formadores que vão atuar nos centros de conciliação. A ENAMAT trazendo colegas juízes de todo o país faz com que essa troca de experiência, de vivenciamento da conciliação seja propagada. Hoje, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a rotina de um instrutor de mergulho. Ele ensina às pessoas o modo correto de conhecer o mundo aquático de forma recreativa, com muita emoção e aventura, ou de forma profissional, quando for o caso. E quem vai nos dar os detalhes das técnicas utilizadas nas aulas é o repórter Anderson Conrado. Confira. Frank é instrutor de mergulho. O profissional é responsável por toda a parte de segurança e ambientação dos alunos que querem aprender tudo sobre a prática, seja um mergulho esportivo ou profissional. Em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da profissão do mergulhador. Naquela época, o Frank já atuava na área. Ele mergulha em Brasília há mais de 10 anos. É aqui que ele dá aulas de mergulho e se diz um amante da profissão. Se apaixonar pelo mergulho é algo muito fácil. Então, eu fiz uma viagem internacional, gostei muito do mergulho e tinha meus filhos que eu gostaria muito de treiná-los, então foi o meu grande motivador, consegui fazer inicialmente o treinamento dos meus filhos. E aí também me apaixonei pela instrutoria de mergulho e a partir dali não consegui parar mais. A gente foi ali formando 1, 2, 3 alunos e hoje a gente já conseguiu formar muita gente e as pessoas estão aí viajando o mundo inteiro, fazendo mergulhos incríveis. Mas para chegar nesse ponto e mergulhar em lugares assim, é preciso muita dedicação e prática. O curso de instrutor de mergulho é algo bem sério. A gente tem que passar por várias etapas e durante essas etapas você tem instrutores de resgate, primeiros socorros. Comecei em Brasília, fiz meu primeiro curso de mergulhadora por aqui e depois tive que ir para São Paulo, junto à nossa entidade internacional, que é a NAUI, para fazer todos os treinamentos de instrutor. Lá a gente é examinado do ponto de vista psicológico, exames físicos e de segurança e, enfim, tudo que é preciso para poder formar com segurança os alunos. Depois de formado, Frank começou a atender alunos em Brasília. É no Lago Paranoá que acontece uma das etapas do curso de mergulho. Mas antes disso, tem a parte teórica. Se engana quem pensa que para mergulhar basta só conseguir equipamentos e cair na água. As aulas começam em sala de aula. Lá nós falamos um pouco sobre física, o que o corpo vai receber de informação nova de acordo com a profundidade e a pressão. Falamos sobre fisiologia, os efeitos que realmente podem ser causados no nosso corpo e o que a gente deve se preocupar. Outra coisa que não pode ficar de lado são os cuidados com o meio ambiente. Isso tudo é ensinado aos alunos. Essa parceria, por exemplo, que nós temos aqui nesse lugar, junto com a Associação de Amigos do Parque das Garças, é justamente para isso, para que a gente possa trazer pessoas aqui, fazer toda a ação ambiental, fazer todo o cuidado do meio ambiente e curtir também o mergulho. O curso é dividido em 3 etapas: aulas teóricas, aulas práticas em piscina e, finalmente, o check-out de avaliação. Essa etapa é feita ao ar livre, no Lago Paranoá. Todo o curso dura em média 1 mês, para a categoria básica. Já os cursos mais avançados duram mais tempo. Bom, eu estou aqui quase todo equipado, pronto para mergulhar, minha primeira aula de mergulho. Frank, essa é uma aula experimental, não é o curso ainda, não é isso? A ideia é que nós estejamos juntos o tempo todo e que você sinta o que é um pouco do mergulho. Agora é minha vez de colocar o restante do equipamento e pronto, mergulhar. Nessa época do ano, as águas do Lago Paranoá em Brasília estão turvas. Mas com essas imagens feitas pela equipe de mergulho que nos acompanhou nessa reportagem, é possível ver boa parte dos tesouros escondidos sob as águas. Agora, restos de uma vila que existia em Brasília. Em outros pontos, o pessoal já encontrou estátuas e até carros submersos.
Um mundo novo que emociona quando visto tão de perto. Fui batizado aqui nas águas do Lago Paranoá, aqui em Brasília. Primeiro mergulho, a gente mergulhou por uns 15 minutos mais ou menos. Tínhamos 3 metros de profundidade, não é isso? Exato, até 3 metros. Com a avaliação, passei nesse primeiro teste, como é que foi? Sim, foi muito bem, acho que nasceu para o mergulho. Nasci para o mergulho. Conseguiu até ver algumas locas de reprodução de espécies que nós temos aqui na região, como carpas, tucunarés. Acho que foi uma experiência legal para você pela primeira vez. Eu senti um pouquinho do que é se aventurar no mergulho e confesso que gostei bastante. Mesmo sentimento dos alunos que praticam o esporte há muito tempo, como é o caso da Joseane, que admira o trabalho dos instrutores. Eu tenho confiança neles, né? O fato de eles estarem presentes, estarem perto de mim, já me deixa segura até para tirar a mão, né? De não precisar ficar de mão dada o tempo todo durante o mergulho. É um tempo pequeno que a gente tenta aproveitar o máximo possível, então a função deles é primordial. O principal desafio dessa profissão é fazer as pessoas felizes. Eu acho que isso que é o que mais instiga a gente a dar aula, trazer segurança para as pessoas, elas verem um mundo muito diferente, um mundo subaquático. É uma coisa que eu amo e que nossos alunos também, quando entram nesse meio, passam a amar também. Muitos, inclusive, saem instrutores no final dos cursos também e se tornam nossos parceiros. Isso é muito legal. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.